Fala galera, beleza com vocês? Hoje nós vamos ter mais um vídeo aqui, mais uma cirurgia aqui no canal. Essa máquina aqui, na verdade é uma máquina sucata, mas temos outra máquina igual essa em uso, que ela está apresentando problemas no teclado. E aí, como nós temos aqui uma máquina sucata, nós vamos tentar aproveitar aqui esse teclado dela, que está funcionando normal, pelo menos estava, né, quando ela deixou de estar em uso. Essa máquina aqui teve um problema com a placa-mãe e aí não compensou consertar, então a gente separou aqui para verificar alguma outra peça que poderia usar, e agora nós vamos usar o teclado dela. Ela tá com um problema aqui nessa tecla, né, que tá quebrada. Deixa eu virar aqui. Essa tecla tá quebrada, mas a gente tem como repor de outro teclado. E já vou começar falando. Hoje em dia é uma dificuldade significativa, né, trocar os teclados de notebooks, porque você pode ver aqui que toda essa parte aqui do notebook é um pedaço só, né? E o teclado ele tá por baixo aqui da carcaça do notebook. E isso dificulta muito a troca, porque você tem que desmontar a máquina toda, sem falar que esse teclado é uma peça chumbada. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ela já tá aberta, né? Porque é uma máquina que já estava desativada e estava disponível aqui para retirada de peça. Então, ó, quando a gente olha aqui por baixo, isso aqui é o teclado. Aqui tinha uma placa-mãe parafusada por cima, processador, tudo. E para acessar o teclado você tem que desmontar a máquina toda. Se eu tirar o teclado aqui não vai sobrar mais nada, só algumas plaquinhas. Então, assim, é muito complicado fazer manutenção num teclado como esse. Sem falar que ele nunca mais será o mesmo, né? Porque aqui, ó, se a gente observar, tentar aproximar aqui, ele é chumbado, ele tem como se fossem uns arrebites de plástico, que é da própria carcaça que segura o teclado. Então, assim, geralmente você faz uma manutenção dessa e o teclado ele não volta mais a ser o mesmo. Aqui a gente vai ter que tirar aqui, né, essa cobertura aqui de plástico. Olha só. E aqui por baixo, ó, tem uma tonelada de sujeira aqui. Então tem os arrebites aí de plástico. Então a gente vai precisar tirar tudo isso, colocar um outro teclado, né, esse teclado aqui numa outra máquina, que eu vou ter que fazer o mesmo processo. Então hoje eu só vou desmontar aqui esse teclado para a gente poder reaproveitar em outra máquina. Então bora lá, vamos começar os trabalhos. Bom, galerinha, então acabamos aqui de terminar de desprender aqui o teclado, veja só. Então, vamos virar aqui a câmera. Então este é o teclado retirado, certo? E sobra essa carcaça aqui. Veja que na carcaça tem os pininhos. Esses pininhos aqui é onde, né, é preso, fazendo com que o teclado fique retinho aqui, tá vendo? O teclado é essa placa essa chapinha aqui de alumínio, né, com os contatos e as teclas. E olha só como ele fica cheio de sujeira. E várias dessas sujeiras aqui, ó, ficam presas embaixo dessa película aqui de plástico, que ela tem uma colinha, né? Olha só a sujeira disso. Geralmente quando a gente tira essas coisas aqui, nossa, faz uma sujeira danada. E essa sujeira aqui, essa película, ela impede, né, de que algumas sujeiras entrem para dentro da máquina, né, piorando aí a situação.
e impede também líquido, né? Caso você tenha alguma situação onde você derrame líquido em cima do teclado, isso aí acaba ajudando a não danificar outras partes do notebook. Se você rapidamente agir e virar o teclado de cabeça para baixo, né? Virar o notebook, evita que molhe as partes internas do notebook, e aí isso pode te dar uma vida extra aí, né? Muito bem, aqui ó, eu vou tirar essa sujeira grossa aqui do teclado, vou instalar uma teclinha sobressalente e vou deixar esse teclado aqui à disposição para nós instalarmos em outra máquina que está precisando, né? E o restante disso aqui tudo vai para sucata, né? Vai ficar aí como sucata. Caso dê problema em alguma outra peça, enfim, ainda tem algumas coisas que dá para aproveitar, por exemplo, a tela dobradiça, alguns detalhes estruturais aqui. Então é isso, né? Existe um outro tipo de montagem, né, de teclado especificamente, que o teclado ele não tem essa configuração de ficar aqui por trás dessa moldura, né? Ele é uma peça que se encaixa em torno dessa moldura exterior aqui, né? E você pode substituir o teclado completamente sem muito esforço, sem muita manutenção pesada aqui na máquina, tá? Então tem alguns modelos que facilitam a vida nesse aspecto, e é muito bom, né, a gente utilizar esse tipo de máquina para manutenção. Mas, né, geralmente essas máquinas têm um valor bem mais elevado, né? Então é nessas horas que você pensa e começa a entender por que uma máquina de uma marca com o mesmo processador, mesma quantidade de memória, o mesmo tipo de armazenamento, às vezes ela custa muito mais caro do que uma outra de um outro fabricante, né? Que muitas vezes, né, você tem esses detalhes estruturais, a qualidade dos componentes da placa, qualidade dos componentes da tela. Então tudo isso aí faz diferença na durabilidade, na eficiência da máquina, né? Muitas vezes você tem um processador top, uma memória fraca, né, com baixa frequência, ou muitas vezes a memória, o armazenamento em SSD, o processador são bons, mas a placa, né, que une todos eles, ela não é tão boa, não é durável, né? Então se você perde uma placa-mãe de notebook, provavelmente você vai perder o notebook todo, porque é difícil você encontrar, né, o componente para reparo. Muitas vezes é até importante você pagar uma garantia estendida quando ela cobre certos danos ali da máquina por um período mais longo, porque uma placa-mãe, um touchpad igual esse daqui, ó, fica difícil de você repor, né, se você não tiver acesso ao fabricante. Às vezes até mesmo com o fabricante você tem dificuldades, né? Um outro detalhe que eu vou acabar guardando um pouquinho desse plástico aqui que eu acabei cortando, porque é o seguinte: quando eu for fixar esse teclado na outra máquina, eu vou ter que retirar um teclado e eu vou comer esse plástico da carcaça. A carcaça vai ficar faltando plástico, né? Aí geralmente eu pego esse mesmo plástico e uso para ressoldar. É uma gambiarra, né? Mas eu não costumo fazer muito esse tipo de manutenção, e eu não sei exatamente o que utilizar, né? Talvez um outro tipo de cola acrílica, sei lá, para fixar seria melhor, né? Mas por enquanto eu tenho feito dessa forma. A dificuldade é a seguinte: você tem que fixar muito bem, senão o teclado depois fica ondulado, né? Perceba que detalhes como esses, né, fazem a diferença na hora de você comprar um notebook. Tem notebooks que é muito descartável, você não consegue repor nenhuma peça dessa, é tudo de plástico, tudo muito frágil, então você acaba pagando mais barato, mas também é um equipamento descartável, você não vai conseguir repor peça nenhuma. Já é difícil, né, se for bem montado, imagina se não for, né? Por hoje é isso, né? A gente vai ficando por aqui. É um vídeo mais para mostrar esses detalhes estruturais, né, da máquina.
Talvez eu faça um outro vídeo aí quando a gente conseguir parar para fazer manutenção na outra máquina que vai receber esse teclado. Não esqueça aí de deixar o seu like, comentar aí o que você achou de vídeos como esse. Se você quiser, a gente traz mais na medida do possível. E não se esqueça de se inscrever aí no canal. Deixa o seu joinha aí, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.